Meus amigos e minhas amigas, o Cruzeiro vai ter que continuar no mercado atrás de outro atacante. Isso porque a negociação com o Caio Dantas melou, não vai mais para frente. Mas antes de falarmos sobre isso, eu peço a vocês aí de casa que deixem o seu gostei, que se inscrevam no nosso canal caso não sejam inscritos. Isso porque vai mostrar para o YouTube que você gosta do nosso trabalho e assim ele vai recomendá-los para outros cruzeirenses, fazendo a nossa família crescer cada vez mais e mais. A meta de like para o vídeo de hoje é 700 likes. Eu posso contar com a ajuda de vocês aí de casa? Agora, chega de enrolação, vamos voltar a falar sobre o Caio Dantas, que não vem mais para a Toca da Raposa. A informação foi divulgada em primeira mão pelo jornalista Samuel Venâncio e também o Guilherme Pio, ambos da Rádio Itatiaia. Eles argumentavam no texto da Rádio Itatiaia de que o jogador não viria para o Cruzeiro por problemas burocráticos. Renato, o que significa salário? Não. Significa tempo de contrato? Não. Significa opção de compra? Também não. Então a pergunta que ficava na cabeça era: que problema burocrático que impediu o Caio Dantas de assinar contrato com o Cruzeiro? Até este momento nós não sabíamos, mas o pessoal do blog da Raposa tem contato com o empresário do jogador, conversou com ele, perguntou: olha, por que o Caio Dantas não vem mais para o Cruzeiro? Segundo o empresário dele, segundo o pessoal do blog da Raposa, o motivo seria uma lesão muscular. Ou seja, com essa lesão muscular, o jogador não viria para se recuperar no Cruzeiro, como acontece com Rafael Silva. Parece que essa lesão deve ser um pouco mais grave do que o normal. E com isso, o atleta não fechou com o Cruzeiro. Ou seja, não é o que o pessoal da Rádio Itatiaia falou de problemas burocráticos, mas sim de uma lesão muscular. Isso é o que confirmou o pessoal do blog da Raposa. Depois do blog da Raposa, saiu no Globoesporte.com a mesma informação, de que o jogador não vai ficar no Cruzeiro por causa de uma lesão muscular. Quem confirma isso para todos é o próprio empresário do atacante, o Nilson Moura. Renato, lamento, porque era uma oportunidade de mercado bacana que o Cruzeiro tinha arrumado. Caio Dantas chegou com aquela aprovação, falei que ele sim foi uma boa contratação para o Cruzeiro, mas infelizmente nós teremos que voltar no mercado atrás de outro centroavante, porque tudo indica que Caio Dantas não vai ficar na Toca da Raposa. Achamos bastante estranho, né? Logo os exames médicos, logo os últimos detalhes que costumam sempre dar certo, deram errado desta vez. Uma oportunidade de ouro perdida pelo Caio Dantas. Eu tenho certeza que o cara tá bastante chateado com essa situação, até porque é a oportunidade de ouro da tua carreira. Jogar numa equipe como o Cruzeiro Esporte Clube. Não é todo dia que tem esta oportunidade. E eu tenho certeza que ele deve estar muito abalado com esta situação. O jornalista do Globoesporte.com, o Rodrigo Campelo, está ficando um pouco queimado com a torcida do Cruzeiro. Isso porque toda a matéria do Rodrigo é fazendo uma crítica, é soltando alguma treta que tem dentro do Cruzeiro. Eu nunca vi ele fazendo nenhum tipo de elogio a nenhum tipo de trabalho. Normalmente é sempre uma treta e ele está escrevendo alguns capítulos de uma novela. A última, galera, é de que a empresa que adquiriu o Vasco recentemente também tinha interesse em comprar o Cruzeiro. E segundo ele, os detalhes que ele teve é que esse time pagaria muito melhor do que o Ronaldo pagou para nós. Olha só, os americanos estavam dispostos a investir 250 milhões de reais e aplicar outros 200 milhões no pagamento das dívidas cruzeirenses, em troca de 70% do capital da SAF. Ou seja, 250 de investimento na SAF, 200 milhões para pagar as dívidas. Por exemplo, a Toca da Raposa não correria mais a ameaça de ser vendida. A história de mais um clube brasileiro poderia ser distinta de que hoje se apresenta. Há mais ou menos alguns meses atrás, antes do Ronaldo adquirir o Cruzeiro, eles tinham dois interessados, só que a XP Investimentos, o próprio Cruzeiro, decidiu que a proposta do Ronaldo era melhor, não financeiramente, mas pensando em um projeto de médio a longo prazo, eles decidiram que Ronaldo era o melhor para o Cruzeiro. Quem ofereceu a proposta também era o 77 Pictures, que comprou o Vasco neste momento. O GE teve acesso a detalhes da proposta que o 777 levou ao Cruzeiro no ano passado. Em
termos financeiros, os americanos propuseram a investir 250 milhões na SAF, uma verba que seria usada primordialmente para contratações de jogadores e pagamentos de dívidas urgentes. A companhia também estava disposta a aplicar outros 200 milhões de reais, parte que seria usada para reduzir o endividamento da associação civil. É um pouco surpreendente, né, eles terem recusado essa proposta, até porque também é muito interessante. Ainda em relação à dívida do Cruzeiro, estimada mais ou menos de R$ 1 bilhão, a 777 pretendia se responsabilizar pelo pagamento integral dela ao longo dos próximos anos, assim como propõe atualmente ao Vasco. O Vasco ficou totalmente apaixonado por esta empresa, que se interessou em comprá-la. Eles não pensaram duas vezes. Se a proposta fosse levada adiante, os americanos assumiriam 70% da SAF cruzeirense, percentual que daria a eles o controle sobre o clube empresa e as decisões sobre o futebol. A Associação Cruzeiro Esporte Clube ainda ia manter 30%, ou seja, até aqui o projeto é mais valioso, né, podemos dizer assim, se tivesse aceitado a outra proposta. Mas é como eu falei para vocês, Ronaldo tem uma marca muito grande, é uma exposição gigantesca para o Cruzeiro e de médio a longo prazo, eu tenho certeza que estes valores que foram oferecidos por esta empresa seriam batidos facilmente. A marca do Cruzeiro está crescendo cada vez mais e mais. E entreligada à marca do Ronaldo está ficando gigantesca. Olha só, o interesse da 777 Painters pelo Cruzeiro surgiu antes que soubessem que o Vasco pretendia seguir pelo mesmo caminho da abertura de uma sociedade anônima. Ou seja, não houve escolha entre um clube e outro, até porque quando eles falavam que queriam um Cruzeiro, o Vasco ainda não era uma SAF. Ou seja, o Cruzeiro recusou e depois, né, eles foram atrás do Vasco, que tinha acabado também de se transformar. A oferta foi levada ao Clube Mineiro pela Martin Capital, a mesma empresa que apresentou a John Texel ao Botafogo e a própria 77 Painters ao Vasco. Ela atuou no mercado que chama Bull Cities, que é o lado de quem compra, enquanto a XP representava o Sell City, o de quem vende. É um mercado muito interessante e eu até pergunto a vocês aí de casa, vocês gostariam que tivesse sido o dono do Vasco a comprar o Cruzeiro ou vocês preferem ainda o Ronaldo? Eu particularmente continuo fechado com o patrão. Sei que a marca dele, a administração que ele tem feito no Cruzeiro, não é qualquer um que faz. Se você ir em qualquer lado do mundo e falar a palavra Ronaldo, eles vão conhecer. Agora, se você fala desta empresa, eu aposto que você nunca tinha ouvido falar dela antes de ser ligada ao Cruzeiro e também ser ligada ao Vasco. Agora, Ronaldo, meus amigos, qualquer lugar do mundo você conhece esse cara. Eu gostaria de chamar a atenção para uma curiosidade que está acontecendo no mundo do futebol com o ex-cruzeirense. Eu estou falando do zagueiro Dedé, aquele mesmo que tem um processo milionário contra o Cruzeiro e que esteve na Ponte Preta durante esta temporada. Muito interessante, porque o Dedé teve poucas partidas, falhou demais, prejudicou a Ponte Preta. A própria Ponte Preta foi rebaixada à segunda divisão do futebol paulista, ou seja, uma coisa absurda para um time tão tradicional como a Ponte Preta lá em São Paulo. O Dedé pode sair e ter o seu contrato rescindido. O contrato dele iria até o final da temporada, mas pode ser rescindido a qualquer momento. Aí eu falo para vocês, vai demorar muito tempo para que o Dedé arrume outra equipe para dar oportunidade para ele, porque demorou pra caramba que a Ponte Preta fechasse a contratação. Ele ficou muito tempo parado. E agora que teve a oportunidade, a própria Ponte Preta está rescindindo o contrato do jogador. Quem é que vai contratar um atleta que tem um histórico de lesão tão grande desta maneira, ainda mais depois de voltar a campo e ainda atuar em baixo nível? O Dedé tá com um problemaço para sua carreira e eu vou ficar de olho e trazer atualizações para vocês. Uma notícia que saiu durante essa tarde é de que a Tombense pretende levar o seu jogo do Campeonato Brasileiro contra o Cruzeiro para Ipatinga, ou seja, um estádio maior para receber um público maior. Eu acho que vai ser muito bacana para ambas as partes, inclusive para o Cruzeiro, que com certeza vai ter a torcida do lado. Galera de Ipatinga, já fica ligada para acompanhar o Cruzeiro no Campeonato Brasileiro e nos ajudar a pontuar nesta tabela. Outro ponto que eu gostaria de chamar a atenção também é de que se o Cruzeiro se classificar para a final do Mineiro, poderemos perder novamente o Paulo Pezzolano. Quem é que se lembra? Ele foi suspenso, xingou o juiz. Todo mundo sabe o que aconteceu naquela partida, né? Algumas partidas atrás. E o Paulo Pezzolano
teve aí o seu, podemos dizer assim, seu julgamento remarcado. E o Cruzeiro corre risco de ficar sem o treinador em uma eventual final. Por que, Renato, remarcado? Porque se fosse feita agora e desse a punição para o Paulo Pelosolano, ele já pagaria agora na semifinal. Mas se for feita na semana que vem, ele terá que pagar diante a final. O que é muito interessante, porque esse julgamento já deveria ter acontecido. Mas como não aconteceu, talvez a punição do treinador caia exatamente na final do Campeonato Mineiro. Vamos aguardar, esperar, porque isso aí nos bastidores está rolando muitos comentários negativos em cima da justiça.